Olá, olá, senhoras equilibradas, senhoras investidoras deste seleto grupo. Buenas noites, gestoras. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindas. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Gente, falem para mim, vocês estão me vendo, me ouvindo direito? Porque estamos tendo um problema de microfone. Olha só que beleza, hein? Michelle tá ouvindo, Mary tá ouvindo. Todo mundo ouvindo? Tá limpo o áudio? Vocês estão conseguindo escutar direitinho ou tá meio chiado? Fala para mim no chat, por gentileza. Boa noite, Dai. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Mary. Então acho que tá tudo certo, né? Muito que bem, senhora. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Que quinzena, hein, senhoras? Que quinzena é essa que passamos, hein? Olha só, banco quebrando, taxa de juros se mantendo, investimento de bolsa de valores se multiplicando, quase dobrando, o ouro que chegou na máxima histórica começou a cair, a prata que estava em segundo plano começou a se valorizar, votação de supersalário, rombo trilionário do INSS, olha só, é um gostinho de início do ano com o fim do mundo financeiro, né? Mas quero trazer para vocês um pensamento. É a primeira vez que vocês vão aqui comigo passar por um ano eleitoral dentro da reunião de investidoras. Então vocês vão aprender e vão ver muita coisa neste ano, é principalmente no segundo semestre. No segundo semestre a gente tem um gostinho de a vida é mais feliz com, meu Deus do céu, isso não vai durar muito tempo, porque quando chega lá no segundo semestre, a gente tem as medidas populistas, né? Quem viveu ali 2022 vai lembrar que em meados de outubro nós tivemos redução no preço do combustível, uma medida provisória, uma MP lá do até então presidente da República, Bolsonaro, que ele fez com que o combustível ficasse mais barato. E com o combustível mais barato, toda a cadeia produtiva e de transporte ficou mais barata também. Então, olha só você, senhora. Automaticamente tudo começou a cair de preço e a gente teve um fenômeno chamado deflação. E eu vou mostrar para vocês esse número daqui a pouco. E é interessante porque ano eleitoral acontecem milagres, né? Não são milagres natalinos, são milagres de eleição. Vamos ver o que teremos aí. Será que será picanha? Será que ganharemos telhas? Será que as pessoas ganharão dinheiro em conta? Porque até o auxílio emergencial lá da pandemia, a galera tá querendo de volta. Veja só você, né? Então tem bastante coisa aí para movimentar o mercado. Tem cepa de vírus na Índia, tem gente soltando informação sem saber o que, que é, tem banco quebrando, tem banco se tornando banco, tem banco que não era banco se tornando banco. É maravilhoso. Bem-vindos ao mercado financeiro. E a bolsa nas suas máximas históricas. Então, hoje, trazendo tudo isso, nós vamos, nesse primeiro bloco, conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa loucura chamada Brasil. E aí eu peço para vocês que vocês não esqueçam de tirar print da tela, compartilhar no Instagram, tá? Por causa da nossa pontuação, lembrem que vale ponto. Eu vou esperar até mais ou menos ali meados de 9h40, mais ou menos, para tirar o print de quem está aqui comigo para dar a pontuação também, tá bom? Para ver se entra mais alguém aqui na chamada. Se não entrar, a gente vai dar as pontuações aqui para vocês também. Lembrando que também teremos a nossa atividade daqui a pouco, né? E é interessante que, mesmo quem não vá participar da atividade, esteja aqui, porque pode ser beneficiada nessa atividade também, tá bom? Então, quem vai participar da atividade é a Vanderleia, é a Érica e a Roberta, que entregaram a atividade lá da pontuação dentro do prazo e de forma correta. Mas quem está chegando agora, quem está participando aqui na aula ao vivo também vai ter uma chance de se beneficiar com a atividade das meninas, tá bom? Não vai ter pegadinha, não vai ter piadinha, não vai ter nenhuma dinâmica obscura, nada disso, tá? Hoje todo mundo ganha. Alguma coisa você vai ganhar, senhora, fica em paz, tá bom? Então vamos começar aí falando sobre o que está acontecendo nos bancos e quais são os cuidados que nós vamos ter que ter, né? Se eu não me engano, eu falei na reunião
anterior sobre o Banco Data, né? A gente começou a falar ali sobre como o Banco Data ali funcionava e qual que era a proteção que ele trazia para nós, investidores, né? Então, basicamente, o Banco Data, ele é um banco principal que traz informações de todos os bancos nacionais. E ele é uma ferramenta que a gente usa bastante aí para saber como que anda o mercado financeiro. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso em uma reunião anterior, mas eu vou mostrar de novo para vocês, uma vez que a gente está fazendo esse conteúdo voltado para banco, tá? E vale lembrar também que a gente vai falar sobre banco de investimentos. Então, os grandes bancos, bancos menores, certo? Então, a gente vai falar bastante hoje sobre banco, por quê? Nem todo banco é só banco. Ele pode ser banco e corretora de valores. Corretora de valores é aquela que vende investimento. Ele pode somente ser o banco tradicional que vende serviços financeiros, né? Cartão de crédito, débito, conta corrente, Pix, cheque especial, empréstimo. Então a gente tem que entender que tem bancos e bancos que são corretoras, ou seja, são bancos de investimentos. E sim, isso faz diferença. Faz diferença porque o FGC cobre alguns, não cobre outros. Com a questão do Banco Master, agora a gente pode ter uma mudança na forma de pagamento dos bancos. Automaticamente, isso trouxe novidades no mercado de investimentos, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, assim, o sistema financeiro, ele é formado por bancos, corretoras, securitizadoras, que são a parte de seguros, e vocês têm que estar atentas a esses nomes, porque para uma vida investidora, vocês vão ter que entender termos mais técnicos. Então, existe somente o banco, existe o banco digital, existe o que nós chamamos de conglomerado financeiro, que é quando é banco, corretora de valores, a parte securitizadora, a parte de seguradora, e tudo isso vai impactar na carteira de investimento de vocês. E o que a gente viu que tomou aí, digamos que, espaço no mercado nos últimos dias, foi a questão ali dos bancos brasileiros. E aqui no Brasil, quando acontece esse tipo de coisa, é algo que chama bastante atenção do mercado, né? Porque não é muito comum você ver banco brasileiro quebrando. Mas se você for estudar, por exemplo, a história americana, você vai ver que tem muito banco lá fora que quebrou. E aí eu quero trazer, por exemplo, para vocês a história de um banco. Eu estou tentando lembrar o nome desse banco aqui, mas é um banco que ele quebrou recentemente lá nos Estados Unidos. E esse banco, ele quebrou por algo que nós chamamos no mercado financeiro de maldição autorrealizável. É um termo meio que místico, talvez, usar esse termo, mas é o que aconteceu. Por que nós falamos que é uma maldição autorrealizável? Porque tudo o que aconteceu com esse banco americano começou pelo fator de notícias falsas ou notícias maldosas circulando na internet de forma avulsa, sem um critério para soltar essas informações. E aí, qual era a questão? Esse banco, ele tinha tanto aplicações de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, né, de empresas, e o Brasil tinha várias fintechs, empresas de tecnologia, que investiam nesse banco. E qual foi a grande questão? Começou a ser noticiado que o banco iria quebrar, que o banco não tinha crédito, que o banco não tinha liquidez, que ele não tinha dinheiro guardado. E eu estou fazendo essa introdução porque eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, os correntistas começaram a tirar o dinheiro do banco. Só que, vamos lá, para a gente entender isso, a gente tem que entender a história dos bancos no mundo. A palavra banco vem de uma palavra na antiguidade chamada bank, que o bank era o banquinho, a banqueta, né? Sabe esse banquinho de 3 pezinhos que a gente vê por aí, o banquinho de madeira? Na antiguidade, quando você chegava nas grandes cidades, sempre tinha alguém sentado na porta de um estabelecimento, e na porta desse estabelecimento ele estava sentado sobre um banco, um banque, no caso, e ali as pessoas entregavam suas pedras preciosas, seus minérios preciosos, tecidos, temperos e tudo que era precioso para a época, e em troca ganhava uma quantidade em ouro. Só que não tinha como você ficar carregando ouro para cima e para baixo. E aí, qual era a questão? Depois de um tempo, começou a se fazer um formato diferente. Essa mesma pessoa ela ficava sentada na porta desses estabelecimentos, recebia o ouro, as pedras preciosas, os minérios preciosos,
armazenava isso, geralmente eram pessoas muito ricas, que tinham muitas posses que faziam isso, e davam para as pessoas pedaços de metais cunhados, ou seja, com marcas que dizia a que província aquela moeda pertencia. Nascia, então, o dinheiro, a moeda. Então, cada província diferente era cunhada, tinha uma marcação diferente num pedaço de metal, geralmente ouro, prata, níquel, bronze, e cada um deles tinha um valor diferente. Então, você tinha marcações nisso. E aí, qual era a grande questão? Eles te davam uma quantidade de moedas de acordo com a quantidade de ouro que você guardava. Isso é o que nós chamamos no mercado financeiro de garantia fiduciária. O termo é estranho, mas no resumo é: para você conseguir 10 moedas de ouro, você deveria que guardar 10 pepitas de ouro. Então, para o banco ali, para a pessoa que estava na porta entregando para você as moedinhas de ouro, de prata ou de qualquer outro tipo de metal, tinha que haver uma quantia de dinheiro guardado, uma quantia de minérios guardados. Por quê? Se essa pessoa voltasse e quisesse trocar essas moedinhas de prata, bronze, ouro, ela poderia trocar por aquela quantidade que ela deixou guardada. Então, aí nasce o banco, o formato de banco que a gente conhece hoje. Então, os bancos, eles têm, por obrigação, ter uma quantia de dinheiro guardada para caso você queira resgatar o seu dinheiro, uma aplicação financeira, um investimento, ele possa te ressarcir na conta bancária. Qual é o grande problema? Com a evolução e a tecnologia, os bancos começaram a vender para você aplicações financeiras sem uma garantia real por trás, sem ter esse dinheiro lá guardado. Não tinha ouro, não tinha prata, porque nós começamos a trabalhar muito no digital. Então, querendo ou não, se vocês fizerem uma retrospectiva, vocês devem lembrar disso. Na época do auxílio emergencial, você tinha um calendário para resgatar o dinheiro do auxílio. E na ideia ali de você resgatar o auxílio, você tinha uma data que caía o dinheiro na conta e tinha uma data que você podia sacar, e não era no mesmo dia. Por quê? O Banco Central não tinha dinheiro em espécie suficiente em circulação para que você conseguisse receber o valor e já sacar. E haviam muitos lugares que só recebiam ali com dinheiro em espécie. Então, o banco, para ele te vender uma aplicação financeira, ele tem que ter essa mesma quantia de dinheiro guardada. E essa quantia de dinheiro guardada que acontece, ela vem do seu dinheiro. Então, quando você vai lá e compra um CDB de R$ 100, está entregando na mão do banco R$ 100 e ele está te dando esse título. Ele está te dando o CDB de R$ 100. Quando você decide resgatar esta aplicação, ele tem que pegar lá do cofre dele e te devolver. A questão é, em vários bancos diferentes no mundo todo, ao longo das décadas, os bancos começaram a te vender aplicações financeiras, pegando o seu dinheiro, mas que eles não tinham essa garantia por trás. E no caso do Banco Americano, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele começou a vender muitas aplicações para as pessoas, essas pessoas começaram a escutar esse burburinho de mercado, essa fofoquinha de mercado, que aquele banco ia quebrar, e elas começaram a resgatar o dinheiro. E nessa de resgatar o dinheiro, o banco ficou sem dinheiro no cofre. E aí ele começou a ter que vender os próprios investimentos, as próprias aplicações, para pagar as pessoas. E aí a gente está falando de pessoa física, pessoa jurídica, e estamos falando de grandes empresários. O que aconteceu? O banco quebrou. Então, isso é o que nós chamamos de maldição autorrealizável. Primeiro surgiu de uma fofoca, surgiu de um burburinho de mercado. Nessa história do burburinho do mercado, todo mundo começou a ficar com medo, começou a tirar o dinheiro de lá. Começou a se tirar mais dinheiro do que o banco tinha, ele começou a ter que vender a aplicação para ressarcir os investidores. Nessa, o banco quebrou. Aí a gente traz para a nossa realidade aqui, Brasil. Né? Nos últimos meses, a gente viu vários nomes conhecidos do mercado financeiro aparecerem nas notícias. Então, hoje vocês vão entender o que realmente aconteceu, quem que está ligado a quem e como se proteger como investidora, porque isso é muito importante para todos nós somos investidores. Dá uma pesquisada para mim, alguém aí na internet, mas foi um banco americano, que ele era um banco do Vale do Silício, se eu não me engano. Eu vou tentar lembrar aqui no decorrer da aula e vou trazer para vocês o nome, tá bom? Só que assim, não é o fim
do mundo, mas é o fim da ingenuidade. E vocês vão ver que até o próprio Banco Central já está se movimentando quanto a isso, né? O Tesouro Direto está se movimentando. Então, tudo começou com o Banco Master. E vale lembrar que essa informação não está completa porque o caso ainda está sendo investigado. Então, vamos trazer até aqui. O Banco Master entrou em liquidação extrajudicial, que é quando o Banco Central intervém e fala: se você não consegue honrar os seus compromissos financeiros, se a galera está tirando dinheiro e você não consegue pagar, a gente vai ter que fechar essa bagaça. Então, foi basicamente o que o Banco Central acabou falando. Foram identificados problemas graves de gestão e solvência. Silicon Valley Bank, é isso mesmo, SVB. Muito obrigado, Eric. Eu amo que vocês ficam super antenados, vocês vão ver pesquisam. É isso mesmo, o SVB, Silicon Valley Bank. Então, ele foi um banco que acabou quebrando nessa uma história muito parecida. Então, quando que um banco entra em liquidação? Ele para de operar. Como assim, Bruna? Ele para de operar. É assim, gente. Você entra hoje no aplicativo, amanhã você vai entrar no aplicativo, dá erro. Sabe quando você vai entrar no site, dá erro? Que aparece um robozinho lá? É basicamente isso, porque o banco ele foi liquidado, ele foi fechado. Aí você vai ter a grata surpresa de entrar lá e ver que não dá para pegar a aplicação, não dá para entrar no aplicativo às vezes, né? Os clientes não conseguem resgatar normalmente, entra em ação o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E por causa do rombo do Banco Master, pode ser que o FGC ele mude as regras também, a gente tem que ficar de olho nisso. Aí automaticamente começa um efeito dominó. O Banco Will, mesmo grupo, mesmo problema. O Banco Will fazia parte do mesmo conglomerado do Banco Master. Pouco tempo depois também entrou em liquidação. Isso já era esperado. Tanto é que quando o Banco Master veio para a mídia, já se começava a especular que o Will Bank ia cair na mesma malha fina. Clientes ficaram sem cartão, funcionando temporariamente. Então vamos entender duas questões diferentes aqui. É como se o Banco Master fosse o pai e o Will Bank fosse o filho. E esse filho é o playboy que gosta de emprestar dinheiro para a galera, para os amigos, ó, cara bacana, porque ele se garantia no papai para pagar as contas. O que ele não imaginava que papai seria preso pela Receita Federal. Olha só, papai foi preso. Papai foi preso pela Receita Federal a pedido do Banco Central, que é a maior autoridade financeira do nosso país. Os bancos centrais são as maiores autoridades financeiras de um país. Aqui é o nosso Banco Central. Nos Estados Unidos é o Fed, o Banco da Reserva Americana, o Federal Reserve. Então, cada país tem o seu Banco Central. Então, o Banco Will era aquele amarelinho, né? Que aparecia, evoluiu e quebrou. Entendeu? Mais ou menos isso. Evoluiu e evoluiu com uma fase muito ruim. E aí, qual era a grande questão? Você pegava uma mulher que acabou de completar 19 anos, chegou no mercado de trabalho agora, e o banco liberava um cartão de crédito para ela de 12 mil. Como, cara? A gente com 30, 40, 50 anos não conseguia um cartão de 8 mil comprovando renda. E a pessoa chegando no mercado agora conseguindo 12 mil de limite. Banco Will. Banco Will este que anunciava no caldeirão do Hulk. Banco Will que tinha o próprio Will, jogador de futebol, fazendo propaganda para ele, o amarelinho. E aí foi muito engraçado porque eu não tinha esse número, mas quando aconteceu a situação, a gente descobriu que, vou falar um número, tá? A cada 10 alunas, 6 tinham o cartão do Banco Will. E eu fiquei assim, chocado nem tanto, que a gente descobre umas coisas quando acontece esse tipo de coisa no mercado. Então, uma lição importante aqui. Quando bancos pertencem ao mesmo grupo, o risco não é isolado. E isso é o nome conglomerado. Todo banco, prestem atenção, todo banco que aparecer lá no Banco Data como conglomerado, significa que não é só o banco, tem outras empresas dentro dele, tá? Como assim, Bruno? Explica melhor isso. Vou mostrar aqui para vocês, porque é melhor do que eu falar. A gente vai vir aqui no Google, vai digitar Banco Data, vamos esperar para ver se ele abre. Vai clicar aqui em Banco Data, e eu vou pegar, por exemplo, para vocês, o Itaú. Vou pegar o Itaú, ó. Procurar, ele traz aqui, ó, Itaú. Você vai clicar nessa opção, fechar aqui o anúncio, e ele traz aqui pra gente, olha, matriz em São Paulo, site oficial, consolidação. Ele é um conglomerado, ou seja, dentro dele existem outras empresas. Então, ele é um banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica.
Então, ele não é só um banco único, né? Ele é um conglomerado de empresas bancárias. E aí, a gente tem dois índices no mercado financeiro muito importantes, que são os índices de Basileia, os índices de imobilização. Basicamente, o índice de Basileia é a relação do dinheiro do banco e do dinheiro dos investidores. O Banco Central, ele pede para que, para um índice de Basileia, um índice ser bom, o banco tem que ter um resultado de pelo menos 11, tá? Entre a relação do dinheiro dele e a relação dos investidores, né? O dinheiro que ele pegou emprestado para pagar depois e o dinheiro dos investidores tem que dar 11. O Itaú aqui tem 17,4, né? Então aqui mais para baixo você vê que ele fala: o índice mínimo exigido pelo Banco Central é 11 e o Itaú tem 17,4, então ele é ok. Índice de imobilização é quanto do dinheiro do banco está preso, tá? Ou seja, que você não pode resgatar. Lembra do Silicon Valley Bank, que quebrou lá porque a galera começou a tirar dinheiro? Porque eles não tinham essa regra lá. Aqui a gente tem essa regra. Então, um banco não pode ter mais 50% de tudo que ele tem preso em aplicação financeira, em imóveis, automóveis. E o Itaú tem 18,5. Então, ele é um banco seguro. Ele tem um bom índice de Basileia e ele tem um índice de imobilização abaixo de 50%. Olha só o querido Will. Ô, Will, tadinho. Deixa eu ver se ele vai carregar, porque toda vez que a gente fala Will, parece que o banco data que trava. Ele não deixa a gente pesquisar. Outra coisa que vocês vão ver aqui é lucro, ó. O banco veio apresentando lucro ano após ano. O Banco Central que traz essa notícia pra gente, né? Tanto é que a fonte é o próprio Banco Central, Sistema IF Data Conglomerado Prudencial. Então, aqui é uma informação que o próprio Banco Itaú traz pra gente. Deixa eu abrir uma aba parte para ver se ele vai deixar. Deixa eu fechar umas abas aqui, para ele ficar mais leve também. Eu acho que ele não vai deixar eu mostrar para vocês não, porque do jeito que está aqui demorando. Então, o que vocês precisam saber é que o Banco Itaú, por exemplo, ele é seguro. Ele não está deixando eu mostrar aqui para vocês, mas depois eu tento voltar aqui na página e mostrar. Toda vez que a gente vai entrar num outro banco, ele acaba travando. Então, vamos pensar o seguinte: hoje nós temos aqui regras no mercado financeiro para proteger, mas todas as vezes que aparece conglomerado dentro de um banco, você tem que saber que o banco não é isolado, ele tem outros bancos dentro do grupo. E se os outros bancos tiverem problema, o banco principal também vai ter problema, tá? Onde que entra o FGC dentro dessa história, né? O nosso famoso seguro dos investimentos. O FGC, ele vai proteger você nesses casos quando você tem aplicações de CDB, certificado de depósito bancário, LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, e poupança, que é a caderneta de poupança. Ele cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, com limite global de 1 milhão a cada 4 anos. O que significa isso aqui, Bruno? Significa que se você tiver qualquer uma dessas aplicações e o emissor, né, o banco que está te vendendo essa aplicação, quebrar, o Banco Central e o FGC vai te pagar o valor investido. Qual é a grande questão? Existem várias aplicações no mercado financeiro que não têm FGC, por exemplo, CRI e CRA. CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário e o CRA é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Muito parecido com o LCI e com o LCA. Qual que é a diferença? O LCI e o LCA são vendidos por bancos, logo tem a cobertura do FGC. O CRI e o CRA, depois vocês podem entrar na conta do Banco Inter e olhar lá na parte de renda fixa, vocês vão ver vários CRI e CRAs. Vocês vão ver que ele não tem a proteção do FGC, porque CRI e CRA é vendido por securitizadora. Então, o Banco Central entende que, por serem aplicações que já são emitidas por uma securitizadora, que é a parte de seguros, ele não tem por que colocar o FGC para proteger essas aplicações. Então, tomem bastante cuidado. Tem investimento que tem garantia do Tesouro Nacional, tem garantia de, tem aplicação que tem garantia do FGC, como são essas, e tem aplicações que não têm garantia. Então, Tesouro Direto, por exemplo, tem a garantia do Tesouro Nacional. Se acontecer qualquer coisa com o seu dinheiro, o Banco Central paga a conta. Aqui, CDB, LCI, LCA e poupança tem a garantia do FGC. Porém, agora com a história do Banco Master, corremos o risco
do FGC diminuir essa régua de proteção. Como assim, Bruno? Hoje ele protege você até R$ 250.000. Com o rombo que o Banco Master e o Will Bank trouxeram para dentro do FGC, a gente nunca viu um resgate tão alto. E aí o que pode acontecer é ele diminuir essa régua para a gente. Tá? E sim, que a Erika perguntou aqui, garantia do Banco Central tem limite de valor? Sim, é esse mesmo valor, 250 mil. Então, seu dinheiro está protegido até R$ 250.000. Tá? Bruno, eu tenho CDB, LCI e LCA. Deu um problema na minha LCA. O FGC cobre o CDB, o LCI e o LCA ou somente a aplicação do problema? O Banco Central e o FGC vai cobrir a aplicação que deu o problema. Então, por exemplo, eu tinha CDB do Banco Master quando ele quebrou. Só que eu tenho vários CDBs de outros bancos dentro do Banco Inter. O FGC só cobriu o valor ali do Banco Master, porque foi a única aplicação que deu problema. E como eu tinha bem menos do que R$ 250.000, eu estava protegido. Só que, se você tiver mais de R$ 250.000 em uma mesma aplicação, em um mesmo banco, e este vier a quebrar, o FGC pode não cobrir a diferença. Então, tenho R$ 300.000. Esses R$ 300.000 estão lá na caixinha do Nubank e o Nubank quebrou. O FGC só vai te cobrir até 250 mil. Os outros 50 mil você vai perder. Tá? Por isso que a gente fala, não coloque todos os ovos na mesma cesta, não tenha só cestas, não tenha só ovos, não tenha só um galinheiro. Porque a ideia aqui é a diversificação. Então, como o rombo do FGC é muito alto, graças ao Banco Master e o Will, pode ser que eles diminuam isso. Então, a segurança passe de 250 mil para 200, 150, ou pode ser que eles aumentem também o nível de proteção. Como que o FGC nasce? Os bancos brasileiros se juntam, cada um dá um valor mensal, e eles fazem um fundo de reserva, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, para um banco ter cobertura do FGC, ele precisa desembolsar uma grana também. Então, Itaú, Santander, Bradesco, Inter, Nubank, C6 Bank, todos os bancos que a gente conhece, mensalmente pegam uma grana, colocam no FGC para ter o direito de vender aplicações asseguradas pelo FGC. Tá? Então, é assim que nasce o nosso FGC. Mas importante, FGC não é garantia de tranquilidade, é só um plano B. Então, olha, deu tudo errado ali na aplicação financeira, você tem a garantia do FGC, mas muito cuidado. Aí, logo em seguida que saiu a história do Banco Master e do Will Bank, veio a história do BRB, que é o Banco de Brasília. Se vocês entrarem depois lá no Banco Inter e pesquisarem na parte renda fixa, vocês vão ver que tem aplicações do BRB, que é o Banco de Brasília. Hoje, a aplicação está vermelha. Tem o grau de cores, né? Azul e verde, seguro. Amarelo, laranja, cuidado. Vermelho e vinho, cuidado, que é muito arriscado. Hoje, as aplicações do BRB estão todas em vermelho, né? Então, o Banco BRB, que é o Banco de Brasília, teve negócios e exposições ligadas ao Banco Master, e isso levantou investigações de risco de prejuízos, provisões financeiras, volatilidade nos investimentos ligados ao banco, né? E o BRB, ele ficou famosinho aí, porque teve meia dúzia de influenciador do mercado financeiro que comprou casa financiada pelo BRB. E aí pode surgir no futuro uma investigação da Polícia Federal, do Banco Central, do FGC, para entender qual era a ligação desses influenciadores também para falar sobre crédito dentro do Banco BRB. Então, assim, eles estão puxando uma linha, né? E nessa linha tá vindo um monte de coisa, parece que tá puxando cabelo de ralo, tá vindo um monte de coisa. Então, assim, na tradução prática, mesmo bancos grandes podem sofrer impacto quando se envolvem com estruturas frágeis, que era o caso do Banco Master. Aí na semana passada nós tivemos, a cereja do bolo, XP, BTG Pactual e Nubank. Do Nubank da XP, eu não duvido nada, mas quando apareceu BTG Pactual, eu juro que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu imaginava que eu ia ser traído por qualquer um, menos pelo BTG Pactual. Foi essa sensação que eu tive. Porque o BTG Pactual, ele é um banco que tem no Brasil, mas ele já tem tamanho global, né? Tem ali uma exposição no mundo todo. O XP está sempre envolvido em polêmica. Toda hora tem uma polêmica com o nome da XP. Nubank é roxo de raiva, né? De tanto que faz as pessoas passarem raiva. Só que aí, o que aconteceu? Surgiu mais um capítulo na novela. Eles quebraram? Não, mas entraram na nossa conversa também. Então,
essas instituições distribuíram CDBs do Banco Master. E aí tem uma questão que eu até falei para algumas alunas, eu vou falar aqui para vocês também. Quando você vai comprar a aplicação em um banco, vou dar o exemplo do Banco Inter. Você vai perceber que quando você entra lá na parte renda fixa, geralmente a primeira aplicação que aparece no banco é uma aplicação do próprio banco. Então, se você entrar lá no Inter hoje, ou vai ter um CDB, um LC, um LCA do próprio banco, tem o logo do banco em cima. Porque o banco ele quer ofertar primeiro o produto dele, depois ele vai vender o produto de terceiros. Por que ele faz isso? Porque é óbvio que ele quer vender primeiro o produto dele, arrecadar dinheiro com o produto dele. Depois ele vai vender o produto de terceiros para ganhar comissão em cima da venda. O que chamou a atenção do FGC foi a questão aqui de a XP Investimentos, o BTG Pactual e o Nubank colocarem as aplicações do Banco Master para serem as primeiras a serem vendidas. E, a grosso modo, é como se eles estivessem incentivando os investidores a comprar uma aplicação de risco. Porque o risco do Banco Master não é de hoje. Ele já é conhecido há muito tempo. Comprou a aplicação quem queria correr risco. Por exemplo, eu comprei CDB do Banco Master sabendo que ele era um banco arriscado. Mas eu coloquei R$1.000, porque eu precisava testar, entender, saber por que ele estava pagando tão bem. Não recomendo isso para vocês. Então, assim, quando você está começando a montar a sua reserva financeira, está começando a ter dinheiro agora, não é hora de se aventurar em aplicação arriscada. Eu, para fazer isso, eu fiquei 10 anos fazendo reserva financeira, aprendendo sobre outros investimentos, para ter coragem de pegar R$1.000 e colocar num banco desse. Mas, na época, o grau de risco do Banco Master era bem menor. Não era como é agora. E tanto é que quando o Banco Master quebrou, né, quando ele foi liquidado, a dúvida que surgiu no mercado financeiro foi: o FGC vai cobrir o valor que eu investi ou ele vai cobrir o valor que eu investi mais o que rendeu? E era quase que unânime que o banco, o FGC, iria pagar somente o valor investido, mas a rentabilidade não. Só que aí, para nossa grata e graças a Deus, boa surpresa, ele pagou o valor investido mais a rentabilidade. Só que a grande questão é, coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. E fica aí mais uma vez a lição. Então, essas instituições distribuíram CDBs do Banco Master. Quando o banco quebrou, os investidores acionaram o FGC. Surgiu o debate sobre risco real, comunicação com o cliente, uso do FGC como argumento de venda. Então, esses 3 bancos começaram a vender essas aplicações usando aí a bandeira do FGC para conseguir alavancar os seus produtos, né? Vender e ganhar comissões, né? E aí o problema não é a plataforma, é o emissor do investimento. Tá? Aí que tá. Não é que o CDB do BTG não é uma boa opção. Se ele tiver garantia do FGC, tá tudo certo. Se não tiver garantia do FGC, aí que a coisa desanda, tá? Então, poder vocês podem. Não mudou a qualidade do banco. Mas a questão é que agora ele ganha uma estrelinha lá dentro do FGC e do Banco Central para falar, olha, toma cuidado com esse banco aqui, porque a gente achava que ele era uma coisa e ele não é tão bom assim quanto se imaginava. É claro que tem uns esclarecimentos, né? Eles vão vir aí a público falar sobre algumas coisas. E a gente tem que entender uma coisa que é bem importante. Existe uma grande diferença entre distribuidor e emissor, tá? Então, vamos entender o seguinte. Emissor é quem deve para você. Então, por exemplo, emissor é o banco que deve o pagamento. Quando você vai lá e compra o CDB do próprio Banco Inter, o emissor é o Banco Inter. Então, quem vai pagar a conta para você é o Banco Inter. Quando o Banco Inter vende uma aplicação do Banco Master, o Banco Inter ele é o distribuidor, mas o emissor que vai pagar é o Banco Master. Então, isso foi uma coisa que várias pessoas entraram em contato comigo por direct, por mensagem do WhatsApp, e falaram assim: ah, o Banco Inter é muito ruim, porque a gente tinha aplicações do Banco Master e o Banco Master quebrou. Vamos lá. O Banco Master era o emissor, é quem estava pegando dinheiro emprestado. O Banco Inter era o distribuidor, assim como o Nubank, XP Investimentos, BTG Pactual. Eles são distribuidores, eles não são os emissores. Então, o papel deles é colocar o produto lá na prateleira para o cliente comprar. A questão é, qual é o crivo, qual é a análise de risco que os bancos que vão intermediar, que vão vender, colocam para que um emissor venda.
Então, por exemplo, no Banco Inter, você não tinha tantas aplicações assim do Banco Master, tinha um ou dois. Mas você chegava lá no Nubank, tinha 5, 6 tipos de CDBs diferentes, com valores altíssimos, rentabilidade muito boa. No BTG Pactual você tinha 2, 3, mas a questão era o nome do BTG Pactual. A XP Investimento já não era novidade. Ela coloca investimentos complicados, a plataforma não é boa para investir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, né? Então, risco de crédito, qualquer um deles pode quebrar, né? Então aqui a gente tem que levar em consideração que eu comprei uma aplicação no Banco Inter, por exemplo, do Itaú. Fui lá no Banco Inter e comprei um CDB do Itaú. Aí o Banco Inter quebrou. Tá, isso não afeta o seu investimento. O que vai acontecer é, o Banco Central vai olhar para o seu CPF, vai ver qual outro banco que você tem e vai transferir a sua aplicação para outro banco. Mas a sua aplicação não sofreu nenhum impacto. Só não tem mais o banco lá disponível para você comprar ou resgatar. A aplicação teve problema. Isso não afeta o banco. Isso afeta quem vendeu a aplicação, tá? Então, isso também gera para a gente confiança ou desconfiança no sistema bancário. E a gente viu que o Banco Central e o FGC são bem ali transparentes quanto a isso. Então, se o emissor quebra, não importa onde você comprou, o risco é do emissor. Então, não importa se você está comprando no BTG Pactual, uma aplicação do Master, no Inter, uma aplicação do Master. O risco é sempre quem está te vendendo a aplicação, né? Quem é o emissor da aplicação, não quem te vende, certo? E aí, uma frase para vocês nunca esquecerem: FGC protege valores, não protege ansiedade. Então, tomem muito cuidado aí com os lugares onde vocês vão comprar investimentos, tá? Aí, quem que tá pedindo para liberar? Peraí, deixa eu ver. Mas ela não tá aqui para me liberar. Pede para entrar de novo, por favor, Érica. Então, aqui, olha, eu trouxe um exemplo para vocês. Olha só o LCI do BRB, o Banco de Brasília, o CDB de liquidez diário do Banco Inter e o Tesouro Selic. Vocês vão reparar que o LCI do BRB e o CDB de liquidez diária do Banco Inter, eles têm garantia do FGC, tá vendo? Ambos têm ali o escudo de proteção. Tá? Tem o escudo de proteção aqui, tem o escudo de proteção aqui. Significa que seu dinheiro está seguro. Já no Tesouro Direto, você tem a garantia do Tesouro Nacional. Então não é FGC, é o Tesouro Nacional. Este é muito mais seguro do que este e muito mais seguro do que este. A questão é, algumas aplicações pagam retornos assim absurdos. Olha só a diferença. O Tesouro Selic, ele paga hoje 15% ao ano. O CDB do Banco Inter, ele também paga 15% ao ano. O LCI do BRB, ele paga algo equivalente a 121,21% do CDI. Isso na conversão vai dar mais ou menos 8,5% ao ano. Então, como que a aplicação mais segura do Brasil e o CDB, que é um produto quase que gêmeo do Tesouro Selic, estão pagando 15% ao ano, e este cara aqui, que tem um grau de risco muito maior, está te pagando 18,5% ao ano. Não é para desconfiar? É por isso que os bancos começaram a colocar a régua de risco na lateral das aplicações, e nem todo banco vai mostrar isso para vocês. Tá? O Banco Inter, por exemplo, ele tem uma escala de risco. Então, você começa com azul e verde, seguro. Amarelo, laranja, médio risco. Vermelho e vinho, extremamente arriscado. Por que que é vinho aqui do lado? Porque esse cara está te prometendo uma rentabilidade maior do que a média do mercado. Porque a média do mercado está pagando 15%. Ele, na conversão, está te pagando algo em torno de 18,5%. Então, as aplicações com mais alto grau de segurança pagam 15% e esse cara com risco maior está pagando 18,5%. E aí a gente entra na regra básica do mercado. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Se você ganhar alguma coisa, tem que perder outra. Então, por exemplo, para você ganhar mais rentabilidade, você perde segurança, né? Porque, querendo ou não, é uma aplicação mais arriscada. Bruno, tenho minha reserva financeira montada, tenho dinheiro em outras aplicações, está tudo certo. Eu poderia pegar R$ 1.000 para comprar essa aplicação porque ela vence daqui a um ano exato? Poder você pode, mas corre-se o risco de dentro de um ano o FGC mudar a regra e você não conseguir reaver o seu dinheiro por causa do grau de risco.
Porque uma coisa é, o banco não te informou o risco. Outra é, tá aqui, ó, na nossa cara. Olha, gente, é arriscado. Custa R$ 1.000. O banco não coloca uma aplicação a R$ 1.000 porque ele é ruim. É porque é uma forma de proteger o investidor também, caso ele não tenha dinheiro. E aí, a partir de toda essa polêmica que surgiu no mercado financeiro, o FGC reforça que é uma instituição segura, tanto é que ele pagou, né, o dinheiro, nós recebemos o dinheiro das aplicações, só que isso levantou a moral do Tesouro Nacional. Porque, a partir de março, o Tesouro Nacional começa a vender investimentos 24 por 48. Significa que de segunda a segunda, em horário comercial ou fora do horário comercial, você vai poder comprar investimentos no Tesouro Direto. Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura do Brasil. Então, essa é a primeira novidade. Você vai poder comprar a aplicação no Tesouro Direto todos os dias, final de semana, feriados fora do horário comercial. Muitas de vocês que fazem consultoria comigo de investimentos já passaram por aquela situação em aula, principalmente quem faz aula à noite, da gente tentar entrar lá no Tesouro Direto para comprar uma aplicação e não conseguir por causa do horário comercial. Isso não vai existir mais. A partir agora de março, a gente vai ter acesso ao Tesouro Direto 24 por 48. Segunda novidade, a partir de março, o Tesouro Direto começa com as caixinhas do Tesouro, que é o que nós vamos chamar de Tesouro Reserva. Vai ser a caixinha mais segura do Brasil. Então, assim, Nubank, PagBank, Inter, Itaú e vários bancos têm caixinha, cofrinho, porquinho, vão ficar para trás. Porque a gente está falando da aplicação mais segura do Brasil, com agora uma oportunidade de você colocar o seu dinheiro em uma caixinha que tem o mais alto grau de segurança, e aí com valores a partir de R$ 1. A ideia do Banco Central é fazer com que a poupança deixe de existir. E isso já foi falado no documento aí de divulgação do produto. A partir de março, a poupança dos bancos pode sumir. Por quê? Você vai ter uma aplicação que tem o maior grau de segurança da economia brasileira, a partir de R$ 1 que você pode tirar a qualquer momento. O argumento que a gente usava sobre as caixinhas de Nubank, Inter e etc., é que você podia nomear, você podia ter valores a partir de R$ 1, você podia resgatar a qualquer momento. Só que tudo isso é sistema bancário. A partir de agora, você tem a aplicação mais segura do Brasil fazendo isso também. O piloto já está em teste dentro do Banco do Brasil, então já está lá disponível para os correntistas, e a partir de março vai estar liberado para todo mundo. O que nós vamos descobrir? Se vai dar para nomear a caixinha, porque hoje, por exemplo, se você vai lá no Itaú, no Santander, no Inter, no Nubank, você coloca várias caixinhas diferentes para objetivos diferentes. Não ficou muito claro se você vai poder fazer mais de uma caixinha, mas eu acredito que sim. Uma outra particularidade que essas caixinhas vão ter é o prazo de vencimento. Via de regra, caixinha tem um vencimento em 2 anos. O do Tesouro Direto vai ter 3 anos. Significa que sua aplicação vai render quase 3 vezes mais que a poupança, investimento a partir de R$ 1, garantido pelo Tesouro Nacional, podendo tirar a qualquer momento, e ainda vai ter o fator de uma rentabilidade maior por mais tempo. E aqui, quando vocês receberem o material, tá? Lembrando que o material vai estar na descrição do vídeo da aula que eu vou liberar no YouTube. Vai ter aqui toda a matéria para vocês lerem, tá bom? Então, é bem interessante a proposta do Tesouro Nacional. Vamos ver como isso vai funcionar. E vai estar disponível no nosso banco. Assim como você compra tesouro pré-fixado, pós-fixado, híbrido, lá por dentro do banco, você vai ter agora o Tesouro Reserva também para fazer aí as suas caixinhas. Então, depois do susto todo, vem um ajuste, né? Então, bancos menores ficaram mais caros para captar dinheiro. Então, aquele banco, sabe, que você acha que ele é meio suspeito, ele vai cair. Ele vai sair do mercado porque ele não vai conseguir se manter. As plataformas ficaram mais rigorosas. O Banco Inter, por exemplo, ele vai começar a negociar investimentos agora fora do Brasil porque ele ganha uma liberação especial para fazer isso. Então, isso traz para a gente que é um banco seguro, né? Uma das coisas que a gente tinha muito receio é, como eu sou uma pessoa que indico muito o Banco Inter para vocês, nosso medo era esse, isso vai afetar os outros bancos? E não vai afetar, pelo contrário, os bancos ficaram melhores ainda, né? O grau de segurança aumentou. A conversa sobre risco ficou mais clara, ou deveria ficar mais clara, né? Porque agora você tem muito mais informação. E para nós investidores, a gente começa a olhar menos a taxa e mais quem está pagando essa taxa. Então vocês têm que se atentar a quem está vendendo a aplicação. Não é onde você compra, mas quem está vendendo. Eu posso comprar dentro do Itaú uma aplicação do Nubank. O que me interessa não é o Itaú, é o Nubank, porque quem é garantido ou não pelo FGC
É o banco, o emissor, tá? Então prestem bastante atenção quanto a isso. Checklist básico aqui para vocês daqui para frente. Diversificar bancos, não só investimentos. Bruno, eu tenho uma conta no Itaú e no Inter. Ótimo. Bruno, eu só tenho uma conta no Inter. Abra conta em um banco maior, um banco tradicional, Itaú, Santander, Bradesco. É obrigatório? Não, mas é uma questão de segurança, tá? Quem é minha aluna há mais tempo sabe disso, né? Eu nunca falo para a pessoa, fecha todas as suas contas de banco. Eu sempre falo, fica com uma conta de um banco tradicional e um banco digital, por segurança. Não colocar mais de 250 mil no mesmo emissor. Não compre 250 mil reais de CDB do Banco Inter. Não compre mais de 250 mil reais de CDB do banco do Joãozinho. Então, não coloque todo o seu dinheiro no mesmo banco. Desconfiar de taxas muito acima do mercado, que foi o que eu mostrei para vocês do BRB. Então, ele pagando 18,30, os outros pagando 15%, é de se desconfiar. Entender que renda fixa não é risco zero, isso é muito vendido no mercado. Ah, a renda fixa é ganho fixo, é previsível, nem sempre, porque a gente vê coisas que não aconteceram antes acontecendo o tempo todo. Usar o FGC como proteção, não como estratégia. Então, vou comprar qualquer aplicação em qualquer banco porque tem FGC. Não faça isso, tá bom? Erros comuns que esse caso escancarou. Tem FGC, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente viu o caso do Banco Master. Banco pequeno paga mais, então é melhor. Nem sempre. Renda fixa não quebra. Quebra. Olha o caso do Banco Master, do Will, do BRB. Agora, como que isso vai impactar na XP, no BTG Pactual? A corretora é famosa, então o investimento é seguro. Também não é garantia. Olha a XP Investimentos, que é uma das maiores casas de investimentos do Brasil envolvida. Então, basicamente, segurança vem de informação, estratégia e diversificação. Investir não é sobre ganhar mais, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. É sobre não perder o que você já conquistou. O caso dos bancos mostrou uma coisa. Quem entende onde pisa não entra em pânico. Quem estuda não depende de sorte. Quem se organiza atravessa qualquer crise, e é exatamente isso que você está fazendo aqui. Então, é por isso que eu quis trazer para vocês uma aula só sobre bancos, sobre essa história toda. Bruno, eu tenho que ter medo do meu banco, você tem que ter medo de dinheiro parado em conta, tá? Porque dinheiro parado em conta deixa você, digamos que aí numa situação mais complicada. Se o banco quebrar, você perdeu seu dinheiro. Bruno, o banco Nubank quebrou, mas eu tinha dinheiro na caixinha. Tá seguro, porque a caixinha tem garantia do FGC. Bruno, eu tinha dinheiro na caixinha e tinha dinheiro parado na conta. O dinheiro parado na conta você perdeu. O dinheiro da aplicação tá lá guardadinho até 250 mil, tá bom? E quando tiver mais atualizações, trarei para vocês. Lembrando que a próxima aula é no dia 18/2 de 2026, né? Daqui uma quinzena. Só que agora nós vamos para a nossa dinâmica, né? Então, deixei a dinâmica para o final, porque é uma dinâmica muito boa. E aí, qual é a questão? Meninas, prestem bastante atenção. Tanto quem vai participar da dinâmica, quanto quem vai assistir a dinâmica. Nós teremos algumas regrinhas nessa dinâmica, tá? Quem vai poder participar? Érica, Vanderleia e Roberta. Só que essa dinâmica pode beneficiar outras de vocês. Então, fiquem até o final da reunião. Meninas que vão participar da atividade. Ela vai funcionar na ordem de entrega de primeiro, segundo e terceiro lugar. Vocês vão poder escolher números de 1 a 21. Numa sequência de... Deixa eu só olhar a sequência aqui, porque eu não lembro de cabeça. Mas é basicamente a nossa sequência aí da pontuação. Então, se eu não me engano, estava Vanderlei em primeiro, Érica em segundo e Roberta em terceiro. Era isso? Acho que era, né? Deixa eu abrir aqui de novo, porque eu estava com a lista e eu fechei. Deixa eu pegar aqui de novo. Peraí, é isso mesmo. Então, Vanderlei é primeiro, Érica em segundo, Roberta em terceiro. Tá? Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Vanderleia vai abrir o microfone, vai falar um número e eu vou verificar o que ela ganhou. Depois, Érica vai abrir o microfone, vai falar um número e a gente vai ver o que ela ganhou. Depois, Roberta abre o microfone, fala um número e a gente vê o que ganhou. Tá bom? Aqui vocês vão ter 3 tipos de benefícios. Vocês vão ter, você presenteia, então vocês meninas que vão participar vão poder presentear alguém com alguma coisa.
Você recebe na conta alguma coisa e você recebe na pontuação ao final desta atividade. Então, se você tirar alguma pontuação aqui, vai valer para esta atividade, não vai valer para o placar geral, tá bom? Então, a gente vai começar. Deixa eu só pegar aqui porque eu preciso anotar. Está bem legal isso aqui, inclusive. Então, vamos lá. Começando pela Vanderleia. Van, abre o microfone e fala um número. Número 4. Número 4. Você ganhou uma cota do MXRF11, Fundo Imobiliário. Muito bem. MXRF11. Ah, quando vocês ganharem aplicações financeiras, o dinheiro vai ser transferido para vocês via Pix. Eu vou transferir esse dinheiro amanhã para vocês e vou mandar os comprovantes todos no grupo, tá bom? Então, Vanderlei ganhou uma cota do MXRF11. Érica, por favor, microfone e um número. Número 15. Você ganhou uma cota do Tesouro Pré-fixado 2032 no valor de R$ 5. Uma cota Tesouro Pré 2032. Rô, microfone e um número. Rô, tá ouvindo? Desculpa, tinha travado aqui. 17. 17. Presentei alguém com 5.000 equilíbrios na pontuação. Escolhe alguém do grupo e pode dar 5.000 equilíbrios. Quem que entregou o primeiro, a primeira colocada foi a Vanderleia, não foi? Foi. Isso, pronto. Ó, Pela ó. designação. Muito bem, equilíbrios. Vanderleia, microfone e um número. Número 7. Você ganhou 5 equilíbrios, que equivalem a R$ 10. Érica, microfone e um número. Número 3. Presentei alguém com 5.000 equilíbrios na pontuação. Ah, eu quero a aluna, a que tá lá atrás, lá no finalzão, que não entregou a atividade, sabe? Para ter, de repente, animar ela e ela puxar para cima. Quem é a última? Quem é? Vamos ver quem é que está em último lugar do pódio. Deixa eu pegar aqui, gente, que eu tô sem a tabela de vocês. Peraí. Vamos ver quem é. E aí eu mostro para vocês também, né? Porque vocês conseguem ver o ranking. Em último lugar, quem tá é a Sabrina. Você quer dar a pontuação para ela ou você quer dar para outra pessoa? Porque a Sabrina quase não está participando. Na verdade, ela não está participando das atividades. Então, eu vou dar para Camila. Camila. Rô, um número, por favor. 6. Qual, desculpa? 6. Escolha alguém para participar da dinâmica e escolher um número. A Carol tá participando, Bruno? Não, né? Não, hoje não. Pode escolher outra pessoa. Dai. Dai. Eu? Sim. Que sorte, hein, senhora? Você viu? O que eu tenho que fazer? Escolher um número? Pode escolher um número. 21. Obrigado.
Escolha 2 pessoas para dobrar a pontuação do ranking atual. Nossa. Ai, coloca aqui na tabela, Bruno, deixa eu ver. Não pode ser eu não posso ser uma das escolhidas? Pode, não tem regra. Ah, não. Coloca a tabela de novo, por favor. Isso é ótimo, porque é estratégico. Lembra que vai dobrar a pontuação. Tá. Ah, e se eu escolher uma pessoa, você vai falar que é muita proteção? Não, Não. não. Então, eu quero escolher o Lau. Ah, tá ótimo. Pode. O Lau dobra. Quem E mais? Mais uma. eu mesmo. Vai. 2 vezes. Muito bem. Voltando aqui. Vanderlei é um número. 16. Não funcionar, eu não vou fazer nada. Você ganhou 30 equilíbrios que equivalem a R$60. Eu acho que você vai ganhar todos os prêmios em dinheiro. 30 equilíbrios. Que dá R$60. Érica, um número. 18. Você ganhou uma cota do BTHF11, Fundo Imobiliário. Uma cota do BTHF11. Rô, um número. 13. 13. Você ganhou 20 equilíbrios, que equivalem a R$40. Van, um número. 9. 9. Sim. Você ganhou um double points 2 vezes na sua pontuação final na atividade. Significa que, no final da atividade, a pontuação que você fez vai ser dobrada, tá bom? Então, você vai ganhar 2 vezes a pontuação. Érica, um número. 12. 11. 12. 12. Escolha alguém para participar da dinâmica e escolher um número. Ai, eu queria ver o nome das meninas aí. Deixa eu dar uma olhada, posso ver? Você quer ver a tabela? Isso, só para ver o nome das meninas. A Sheila? A Sheila não tá, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sheila tá aqui? Não, a Sheila não tá. O Lau tá? Também não. É, Lau. É A só quem Mary, tá no ao vivo. A Mary? isso. Mary, Oi, escolha um número, por favor. número 5. Você ganhou 10.000 equilíbrios na sua pontuação atual. 10.000 equilíbrios na pontuação. Rô, um número. 1. 1. Isto. Você ganhou uma cota do Tesouro Pré-fixado 2032. Uma cota do Tesouro Pré. E vai ser pelo valor atualizado, tá, gente? Não vai ser o valor de hoje, vai ser o valor de amanhã. Então, a gente vai olhar os valores das aplicações para passar para vocês via Pix, tá bom? Vanderleia, um número. 14. 14. Você ganhou um triple points, 3 vezes sua pontuação no final da atividade. 3 vezes na pontuação. Érica, um número. 8. Você ganhou uma cota do VGIA 11. Fundo imobiliário que paga renda mensal do agronegócio. Rô, um número. 11. Você ganhou uma cota do Tesouro IPCA 2040 no valor de R$17. Uma cota
do Tesouro IPCA. IPCA 2040. Vanderlei, é um número. 10. 10. Isso. Presentei alguém com 10 mil equilíbrios. Michele. Michele, olha. Michele. 10 mil equilíbrios. Érica, um número. 20. 20. Você ganhou 10 equilíbrios, que equivalem a R$ 20. Roberta, um número. 19. Você ganhou 10 mil equilíbrios na sua pontuação atual. 10 mil equilíbrios. E por último, Vanderleia. 2. Você ganhou 10 equilíbrios, que equivalem a R$ 20. 10 equilíbrios. Amanhã eu vou ter o relatório certinho aqui do Google para saber a pontuação de cada uma e também para saber as pontuações e valores financeiros. Eu marquei aqui também, mas a gente também tem na parte escrita. Eu vou pegar, vou verificar todo mundo na parte da manhã e vou transferir os valores para vocês de cada aplicação que vocês ganharam. Vale lembrar que, apesar da gente estar falando aqui quais são as aplicações a serem compradas, vocês podem usar o dinheiro para a finalidade que vocês quiserem. Tá bom? Pode comprar a aplicação que nós falamos, mas pode também comprar aplicações diferentes, não necessariamente o que eu falei, certo? Meninas, só para finalizarmos, o ranking de hoje, final, até a última entrega de atividades, está da seguinte forma. Então, nosso ranking atual é Roberta em primeiro, Vanessa Félix em segundo, Vanderlei em terceiro, Érica em quarto, Michelle em quinto, Dai em sexto, Priscila em sétimo, Sheila em oitavo, nono, Jéssica, 10º, Mary, 11º, Carol, 12º, Camila, vamos pegar no pé da Camila, porque ela caiu bastante na pontuação dela, Flávia em 13º, Carla em 14º, Lau em 15º, Rafaela em 16º, Evelyn em 17º, Guilherme em 18º, em 19º, Matheus, 20º, Priscila e 21º, Sabrina. Tá? Então, essa é a nossa pontuação atual. Lembrando que essa pontuação vai mudar, porque teve gente que ganhou ponto, duplicou ponto, triplicou ponto. Então, isso vai mudar. Tá bom? Então, meninas, muito obrigado por mais uma reunião. Nos vemos no dia 18 de fevereiro, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Certo? Se cuidem, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.